Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos começar a gravação de Lucas capítulo 5. Nesse primeiro momento desse evangelho, Jesus vai começar a chamar os seus discípulos. Diz assim essa palavra: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Ele entrou num dos barcos, um que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastassem um pouco da praia. Então ele sentou-se ali e do barco ele ensinava as pessoas. Eu consigo tirar um ensinamento aqui dessa primeira passagem de Jesus nesse evangelho, e muitas vezes você precisa se afastar um pouco de estar com seus pés no chão. Aqui ele pede para que ele afaste o barco, para que ele vá para longe da areia. A areia representa os nossos pés firmados nessa terra. Às vezes a gente precisa afastar um pouco o nosso barco para poder ouvir os ensinamentos de Jesus para nós. Aleluia! E ele diz assim, tendo acabado de sua fala, ele ensinou naquele momento, ele disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu a ele: mestre, nós nos esforçamos a noite toda e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Você ainda não pescou nada? Você está recolhendo redes vazias, sem peixe? O peixe representava o fruto do trabalho de Simão Pedro. E ele já tinha tentado de várias maneiras pescar aquela noite. Mas ele não tinha conseguido nada. As redes vinham vazias. Talvez você já tenha também tentado muitas vezes obter sucesso em alguma empreitada sua, mas nada dá certo. Sabe o que você vai fazer? Você vai lançar a sua rede de novo, mas debaixo da palavra de Jesus. Você vai pedir essa palavra para o Senhor e Ele vai te mostrar aonde você tem que lançar a sua rede. E sabe o que vai acontecer? Vamos ver. Quando fizeram isso, eles pegaram uma quantidade de peixes tão grandes que as redes começaram a rasgar. Então, fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. A sua prosperidade, a sua abundância, a sua colheita vai ser tão grande que você não vai dar conta daquilo sozinho. Você vai poder ajudar outros, você vai chamar outras pessoas para desfrutarem junto com você da sua pesca miraculosa. Tamanha vai ser a quantidade de peixes que Jesus vai enviar para você. Você crê nisso? Então, quando Jesus fala, Ele não abençoa só a nossa vida, Ele abençoa a vida dos que estão próximos de nós, dos nossos companheiros. Quanto a Simão Pedro, quando Simão Pedro viu isso, ele prostrou-se aos pés de Jesus e ele disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Oh, meu Deus! Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Assim também estavam Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Percebe isso? Tiago, João eram sócios de Simão Pedro. Eles não eram qualquer um, eles eram empresários da pesca. Eles tinham barcos de pesca. Isso não era para os mais pobres. Eles eram homens que tinham poder aquisitivo naquele tempo de Jesus. E ele disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai ser pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Que exemplo que Simão nos dá, que o Tiago nos dá, que o João nos dá.
eles tinham um negócio muito produtivo, eles eram empresários da pesca, eles deixaram tudo para seguir a Jesus. O que você tem deixado para seguir a Jesus? E aqui não está falando de coisa ruim, não está falando de, eu deixei meu cigarro para seguir a Jesus. Hello? Quem que não faz isso, meu Deus? Você está deixando coisa ruim para seguir coisa boa e está achando que é vantagem? Eu deixei a bebida para seguir a Jesus. Meu Deus, você tem que deixar coisas boas, coisas que são de valor e seguir a Jesus. Não deixar porcaria, deixar porcaria. Isso aí você deveria ter feito mesmo sem seguir a Jesus. Mas esses Pedro, Tiago e João, eles nos dão um exemplo daquilo que nós devemos deixar por Jesus. Não só coisa ruim, pecado, prostituição, vício, bebida. Não, você tem que deixar aquilo que lhe custa caro, aquilo que lhe é de grande valor, para você poder realmente seguir ao Senhor Jesus, porque Ele é digno, Ele merece. Não é uma coisa que você vai fazer, mas será que Jesus merece? Será que se eu deixar isso por Jesus vai valer a pena? A sua alma, o mundo inteiro, o valor de tudo que existe nesse mundo não pode ser comprado. Com o valor de tudo que existe nesse mundo, não vale a sua alma. Então, se vale a pena deixar alguma coisa por Jesus, vale a pena deixar tudo por Jesus. Deixa tudo. Aleluia! Em seguida, agora, Jesus vai curar um leproso. Eu quero falar, antes de ler essa passagem, que a lepra representa o pecado. Porque hoje em dia não existem mais leprosos. A lepra é uma doença curável, né? Uma doença que tem cura. Mas naquele tempo não tinha, ia comendo mesmo o corpo inteiro da pessoa. A lepra representa o nosso pecado. E aquilo que ele faz com a nossa alma, que a nossa alma não entre, não herde a vida eterna. Isso é um leproso hoje. É nada mais do que um pecador. E Pedro se sentiu tão indigno de estar perto do Senhor, porque ele sabia que ele era pecador. Mas Jesus mostrou a ele o caminho da salvação. E ele fez o quê? Ele creu. Só isso que ele fez. Ele creu e seguiu a Jesus. Depois disso, passaram-se mais de 2022 anos que Jesus continua fazendo milagres, transformando vidas, e você ainda não crê. E você ainda está precisando de um motivo para deixar tudo e seguir Jesus. Que esse motivo hoje, Senhor, faça um milagre aí, abra os seus olhos e faça você ver que vale muito a pena deixar tudo para seguir ao Senhor Jesus. Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. E quando Jesus viu, prostrou-se com o seu rosto. Quando ele viu Jesus, ele prostrou-se com o rosto em terra e rogou: se quiseres, podes purificar-me. Será que Jesus quer te purificar? Será que mesmo você coberto de pecados como você está, será que Jesus quer te purificar? Vamos ver a resposta. Jesus estendeu a mão, tocou nele, e olha, ele era um leproso. As pessoas não tocavam em leprosos. Eles tinham que andar para a rua com sininhos, avisando que eles estavam chegando, que eles estavam passando por ali, porque ninguém se aproximava deles. Jesus tocou nele, tocou, e disse assim: quero. Olha a resposta de Jesus. Ele sempre é muito direto, muito preciso nas coisas que ele quis fazer. Ele disse: eu quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Sabe quando que o pecado vai te deixar? Esse pecado que te aprisiona, e você é aprisionado nos seus pecados, nos seus delitos, nas suas prostituições, nos seus vícios de cigarro, de bebida. É imediatamente. Se Jesus te tocar, você vai ser curado imediatamente. E sabe quando que aquilo vai fazer falta para você? Nunca mais. Se Jesus te tocar, é nunca mais. Não vai te fazer falta. Você não vai sentir falta disso, porque o Senhor preenche os espaços vazios. Mas é preciso que você deixe o Senhor preencher a sua mente,
a sua alma, o seu espírito com essa palavra de salvação. Então Jesus ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ou antigamente eles precisavam pagar, fazer algum tipo de sacrifício para oferecer ao sacerdote quando eles recebiam um milagre. Mas hoje você não precisa oferecer nada, porque o sacrifício perfeito foi pago o preço na cruz do Calvário. Hoje o sacrifício que você tem que mostrar ao sacerdote, você só precisa mostrar ao Senhor Jesus que Ele te tocou e que você verdadeiramente foi curado da sua lepra. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais. Quanto mais ele falava, não conta para ninguém, mais o povo contava, né? E tomou forma de multidão que vinha para ouvi-lo, para serem curados de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Você quer ter uma intimidade com Deus sempre, para que você possa orar pelos doentes e eles serem curados? Jesus está te dando uma receita aqui. Retire-se para lugares solitários e ore, e ore, e ore, e conheça essa palavra, medite nessa palavra, jejue, porque é só assim que o Senhor pode operar na sua vida. Aleluia! Ele vai continuar te curando, sempre, mas Ele vai te dar um poder para você também curar os seus companheiros, curar aquelas pessoas que você ama, impor as mãos e as pessoas serem curadas, serem libertas. Tudo isso é possível através da fé, da perseverança, da oração e do conhecimento dessa palavra por meio do Espírito Santo de Deus, que já está derramado sobre a terra. Amém? E agora ele vai curar um paralítico. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali os fariseus, os mestres da lei, os hipócritas, né? A aparência de religiosidade, mas por dentro não tinham nada de bom. Procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia, de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. E vieram alguns homens que traziam um paralítico numa maca e tentavam fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. E não conseguindo fazer isso por causa da multidão, eles subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Que você tenha amigos como esse paralítico. Caso você esteja paralisado na sua fé, na sua esperança, paralisado com seus pecados, que você tenha amigos que coloquem você, que levem você até a presença do Senhor, que eles subam o monte, subam até o telhado da casa para baixarem a sua maca. Que bons amigos, né? São esses os que te colocam na presença de Jesus. Aqueles que te afastam de Jesus, você deve afastar-se deles. Mas os que levam você até a presença do Senhor, esses são verdadeiramente os amigos que te amam e vão ajudar você a andar de novo com Jesus. Amém? E vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, no seu pensamento lá: quem é esse aí que está blasfemando? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? O momentâneo ou o eterno? O que é mais fácil para Jesus fazer? Fazer um milagre de alguém andar, ou ver, ou ouvir, ou falar? Ou perdoar os pecados? Saiba que o maior milagre que Jesus faz na sua vida não é o transitório. Porque se ele curar um paralítico, ele volta a morrer. Se ele curar um cego, um dia ele vai morrer também. Se ele curar um enfermo, canceroso ou um leproso, eles vão voltar a morrer de alguma coisa. Então os milagres, esses milagres são transitórios. Mas o milagre que Jesus faz, o maior, que é perdoar os seus pecados, esse é eterno.
E era esse que Jesus veio anunciar. Os outros ele fazia para mostrar que ele podia realmente fazer isso, perdoar pecados, porque verdadeiramente ele era Deus e tinha recebido essa autoridade do Pai. Amém? Imediatamente ele disse assim: então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados, ele disse ao paralítico: eu te digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca que estivera deitada e foi para casa, louvando a Deus. E todos ficaram como? Atônitos, e glorificavam a Deus. E cheios de temor diziam: hoje nós vimos coisas extraordinárias. Nós vamos parar por aqui hoje, porque nós já gravamos 15 minutos, eu não quero me alongar, eu tenho me alongado demais, né? Tentando gravar um capítulo por dia, mas eu vou continuar amanhã para a honra e glória do Senhor. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu amém, compartilha com quem você achar que possa se interessar por esse ensino. Amém? Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã.